E aí, gente, tudo bem? Bom, eu queria passar a mensagem ainda completa, mas como é um vídeo pequeno, eu queria falar um pouco sobre Jesus. Jesus disse uma vez que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, né? E em outra parte, diz a palavra que em nenhum outro há salvação, né? Porque não há outro nome dado aos homens aqui na terra em quem nós possamos ser salvos. Então a salvação, irmãos, é somente através de Jesus, unicamente, só através do nome de Jesus, né? É que eu e você somos salvos, né? Nós, como igreja, como filhos, temos que procurar, temos que buscar, né, essa salvação que vem unicamente através de Jesus. Vem unicamente através de Jesus. É verdade que hoje em dia nós preparamos algumas coisas ou dedicamos algumas coisas e até ensinamos algumas coisas, né, que levam a incitar o povo, que levam a de alguma forma, né, a influenciar o povo e até manipular o povo também, né, com respeito de fazermos algumas coisas para nós eh, sentirmos que estamos salvos, para nós alimentar uma falsa fé de que a nossa salvação, de que a nossa fé de salvação vem através de dar algumas coisas, de ofertar, de dizimar, de até estar numa congregação. Irmão, congregar é muito bom e temos que obedecer porque eu também me congrego. Porém, né, nós temos que ensinar claramente às pessoas, né? Que em nenhum outro, em nada, em nenhum outro há salvação, em nada mais há salvação, somente através de Jesus, né? Quando eu ensino como líder espiritual, né, para a glória do Senhor, quando eu ensino que eu sou líder, um líder espiritual, mas quando eu ensino a igreja e tento influenciá-la e tento manipulá-la, eu incitá-la a que, tipo, se veste assim para que você seja salvo. Faça isso para que você seja aceito no céu, né? Se veste desta forma para agradar a Deus. Olha, hoje em dia o evangelho está muito triste, sabe? O evangelho hoje em dia, o evangelho, o cristianismo, é um evangelho muito light, né? Muito light, sabe? O mundo fala, as pessoas falam que é um evangelho Nutella. Eu falo light, né? Continua sendo o evangelho porque o evangelho é só um, não muda. Porém, o homem, os homens no plural, muitos homens, estão mal ensinando a igreja. Está ensinando a igreja que para eles serem aceitos por Deus, ou para serem agradáveis a Deus, tem que fazer alguma coisa, né? E a Bíblia diz, irmão, que não é por obras para que ninguém se glorie. Não é pelo fato de eu ser profeta, de eu ser missionário, não é pelo fato de eu pregar bonito ou bom, não é pelo fato de eu profetizar, não é pelo fato de eu falar muitas línguas, e eu falo muitas línguas, não é pelo fato de eu ter um chamado, né, um dom ministerial como apóstolo, profeta, pastor, evangelista ou mestre. Não é por isso, né? Não é por isso. Não é porque eu dei não é porque eu seja a pessoa que dê mais oferta ou mais dízimo dentro de uma igreja local, né? E não é por mim estar dentro de uma igreja local que eu vou ser salvo, que eu vou alcançar a salvação, né? Tanto porque tem muitas pessoas hoje em dia que estão dentro das casas de oração, dentro dos templos, e estão perdidos, né? Estão perdidos, né? Somente estão dentro das casas de oração, somente estão dentro da sinagoga, mas estão perdidos. E se eles morrerem nessas condições, vão para o inferno. Não tem outra, né? Não vão para o inferno. As pessoas que não se arrependem, aquelas pessoas que ainda fazem iniquidade em oculto, aquelas pessoas que sabem que estão fazendo errado
e não se arrependem e não confessam, se eles chegam a morrer, eles vão para o inferno. Se Jesus chega a voltar agora, eles vão ficar aqui na terra. Então, irmãos, hoje a palavra que mexeu comigo foi salvação. Será que você é salvo? E não me responda a mim, responda para você e para Deus. Será que você está sendo salvo? Será que você está hoje salvo? Será que você está na condição de salvo? Né? Porque hoje em dia é muito fácil hoje, irmãos, tirarmos um esboço, uma pregação muito boa, colocar no caderno, numa tablet, no celular, e ensinar e passar para o povo. E é muito bom ensinar. Porém, ensinar uma condição de perdido é como que é estranho, né? É como que um perdido ensinando a salvação àqueles que querem ser salvos. Aqueles que querem ir se encontrar com o Pai, aqueles que querem atravessar a ponte. A ponte é Jesus. Não tem outra ponte, não tem outro canal, não tem outro lugar, não tem outra pessoa na qual eu seja salvo. Não é através de mim que você é salvo. O avivamento não vem através de coisas. O avivamento vem somente através de Jesus. Porque avivamento fala de vida. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e o avivamento. Porque avivamento é vida. E a vida somente vem através de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, avivamento é Jesus. Para chegar ao avivamento, ou para alcançarmos o avivamento, temos que passar por Jesus. Temos que conhecê-lo. Temos que conhecer Jesus. Temos que viver Jesus. Temos que ter o Espírito Santo de Jesus. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Jesus para poder chegar ao Pai de Jesus, ao Pai eterno. Em nenhum outro a salvação, em nenhum outro meio. Não é dizimando, não é ofertando, não é sabendo e conhecendo toda a teologia, não é ser um bom professor, não é ser um bom, não é ser um pastor de profissão, não é ser um ministro de profissão, porque tem pessoas que usam o ministério como uma profissão e sabem fazer, sabem se mexer, sabem fazer todas as coisas como de uma forma profissionalmente, não é por vocação. É porque já aprenderam, e porque já aprenderam como fazer as coisas. E esse é o pior erro do homem. E é o pior perigo que existe para o homem hoje, é quando já aprende a fazer as coisas, que já está mentalizado, já está já, né, craneado. Como é que se fazem as coisas? Como é que é ser pastor? Ah, fazer isso, tá. É muito, é bacana quando um homem se aprende tudo isso, mas é um perigo também, porque a pessoa já não está dependendo de Jesus, a pessoa já sabe como fazer as coisas, aprendeu de uma forma profissional, não de uma forma, né, vocacional e direcionado pelo Espírito Santo. Isso é outra coisa. Por quê? Porque mesmo eu sabendo como fazer as coisas, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não é aquilo que eu sei, não é da forma que eu sei, não é da forma que foi ensinado, não é da forma que eu aprendi, não é da forma que eu acho que é o melhor, né? É da forma de Jesus, é da forma do Espírito Santo, é da forma de Deus. Mas se você e se eu não buscarmos essa forma, estamos deformados. E estamos deformando a igreja. E deformando, ao invés de nós reformar, ao invés de nós construir e edificar, estamos deformando, desconstruindo aquilo que Deus começou em nossas vidas. Então, irmãos, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Jesus é a única pessoa que cura, Jesus sara, né? E Jesus salva. Desculpe, Jesus é a única pessoa que salva, que cura e que liberta. Jesus é salvação, Jesus é cura e Jesus é libertação. Amém? Tudo isso tem que manifestar-se na igreja através de Jesus, sabe? Hoje eu vejo, irmãos, hoje eu estou só meditando e refletindo. Não é nem sequer uma mensagem, uma pregação, é só uma reflexão que eu quero passar para vocês. Hoje, já que o sinal para fazer live estava hoje ruim, então eu decidi fazer esse vídeo e postar, né, hoje para vocês. Porque, irmãos, hoje está um negócio complicado hoje. Eu sou uma das pessoas que queima por um avivamento.
Eu sou uma das pessoas, poucas pessoas que queimam por um avivamento real e genuíno. Só que avivamento, irmãos, como eu já falei, somente vem através de Jesus. Somente vem através de Jesus. Ele é o caminho para o avivamento. Jesus é o caminho para o avivamento. E no avivamento é que Deus vai manifestar cura, salvação e libertação, né? E no avivamento, né, que o homem vai se arrepender, vai se confessar, né? Vai buscar ajuda. E no avivamento, porque são sinais, né, de arrependimento. O arrependimento traz avivamento. O arrependimento traz o avivamento. Então, gente, nós temos que parar de pregar, de ensinar coisas que Jesus não te mandou ensinar. Jesus não te mandou. Meu irmão, vou te falar um negócio bem sério, assim. Eu, pessoalmente, nós estamos falando para toda a igreja. Eu, pessoalmente, singularmente, né, falo por mim, para mim, em nome de Jesus, né, refletindo, para que vocês possam também refletir. Sem nenhuma ordenança, sem nenhum mandamento que Deus me mandou, não. A mim pessoalmente, biblicamente falando, pela palavra de Deus, Deus não me mandou a me pregar sobre dízimo, não. O Espírito Santo nunca me incomodou para pregar sobre dízimo, porque não é a mensagem que ele mandou pregar. Jesus nunca me mandou pregar sobre roupas, sobre se eu tenho um penteado bonito, se eu tenho barba ou não tenho, sobre se eu tenho tatuagem ou não tenho, que eu não tenho, né? Não. Essas coisas, deixa isso para lá, né? O evangelho de Jesus é totalmente diferente do evangelho que o homem quer passar hoje para a igreja. O evangelho de Jesus não é religião. Nunca será imposição. Nunca será uma regra. O evangelho não é uma regra. O evangelho não é uma regra. Não, nunca será uma regra. O evangelho é liberdade. Porque onde está o Espírito Santo, há liberdade. E não estou falando de libertinagem. Estou falando de liberdade. Quando você conhece a verdade, quando você conhece Jesus, que Ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, você passa a viver em liberdade, sem regras, né? Sem religiosidade, sem imposição de nada, de sistema ou de homem. Porém, você passa a viver na lei do Espírito, que é uma lei da liberdade. A lei da liberdade é a lei do Espírito, porque diz a palavra que onde está o Espírito Santo, aí a liberdade. Então essa é a lei que nós vivemos, uma lei da liberdade. Não é da libertinagem. A liberdade para quê? Liberdade para nos arrepender, para confessar, para chorar, para falar em línguas. A liberdade de pregar a palavra, a liberdade de manifestar os pensamentos de Deus na igreja, a liberdade de confrontar o pecado e ao pecador. Temos liberdade. E essa liberdade vem com autoridade, porque está no Espírito Santo. Uma liberdade para pregar o evangelho do reino. A liberdade para pregar aquilo que Jesus está falando. Uma liberdade para pregar o caminho, para pregar a verdade, não é para pregar mentira. Não é para pregar uma meia-verdade. Meia-verdade, meus irmãos, é mentira. E mentira é do diabo. Então prega a verdade completa. Sabe? Eu tenho pesquisado algumas coisas voltando ao tema do dízimo. Isso que Deus não me mandou pregar dízimo. Só que essa é só uma das coisas, irmãos, que mais escraviza a mente da pessoa. Sabe? Uma vez eu entrei numa pequena discussão, um debate com um amigo e pastor, um irmão venezuelano. Ele estava aqui no Brasil. Eles estavam conversando e falando sobre o dízimo, sobre papá e sobre aquilo. E eu estava na conversa. Aí eu falei para ele, olha, tudo bem. Biblicamente falando, baseado na lei mosaica no Antigo Testamento, o dízimo era uma lei. Tudo bem? E era uma lei de Deus. Uma lei de Deus, né? Está no Antigo Testamento. Você fala no Antigo Testamento. Existe a lei do dízimo imposta, né? No Antigo Testamento. Se está. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar. E você vai aprender como é que era usado o dízimo, para que era o dízimo, quem usava o dízimo. Tudo isso aparece aí na Bíblia, no Antigo Testamento.
Eu gosto de ressaltar Antigo Testamento, Antigo Pacto. Irmão, e o dízimo não era cobrado todos os dias. Isso foi uma das coisas que eu descobri do dízimo, é que o dízimo não era cobrado cada vez que se fazia um culto. Não era cobrado todas as quartas, todas as quintas, todas as sextas, todos os sábados, todos os domingos. Não era uma coisa que se cobrava semanal. Não. O dízimo tinha um tempo determinado para ser cobrado, porque era uma lei. Ninguém podia quebrar uma lei, né? Se a lei falava em tal tempo, era determinado que as pessoas, né, recolhessem o dízimo. Havia um dízimo que era anual e havia um dízimo que era a cada 3 anos. E não era ouro nem nada, não era ouro, não era dinheiro. Era comida, cereais, era tudo aquilo, né? Era o dízimo de tudo o que o homem possuía. E era para quê? Para alimentar as viúvas, ajudar os necessitados, os órfãos, né? Os órfãos. E, e havia um dízimo que era para os levitas, levitas da tribo de Levi. Tribo de Levi. Que era para eles, porque eles não tinham herança entre o povo, eles não tinham terras próprias. A única herança deles era Deus, porque eles viviam para Deus. Eles estavam consagrados de por vida para Deus. Então a sua dependência era de Deus. E de Deus através das ofertas, dos dízimos que também recebiam os levitas, que dependiam de Deus, que viviam integralmente para Deus, eles usufruíam dessas coisas. Não é como hoje, não existem levitas. Aqui somos um continente americano, continente ocidental, não existem levitas. Levitas são da tribo de Levi. E você dirá, mas é um dizer, é uma coisa evangélica. Não, 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 não. Temos que ser claro, bíblico. Vamos a ser bíblico. Nós somos gentios. Passamos a ser cristãos pela fé e pelo sangue do Cordeiro, hoje através de Jesus, em nenhuma outra salvação. Amém? Em nenhuma outra salvação, não é através de Levi que somos salvos. Em Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje existe o ministério de adoração. Aí fica melhor falar. O ministério de adoração, ministério de louvor, aí tudo bem. Que está composto, né, por os cantores, né? Os cantores, os que tocam instrumentos, músicos, dançarinos ou dançarinas, né? Esse é o ministério de adoração, de louvor e adoração, né? Então, hoje em dia, a maioria dos pastores, que são os que presidem a igreja, né? A maioria deles trabalham secularmente. Então, eles não têm, porque eles não são levitas. Tipo assim, a pessoa, é verdade que é bom ajudar a igreja, ajudar a colaborar, contribuir, que é a palavra bíblica do Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo nos ensina que cada quem dê segundo propôs no seu coração. É o Espírito de Deus trazendo uma nova revelação, né? O livro de Hebreus fala que se o antigo pacto, a antiga aliança, né, fosse perfeita, não haveria necessidade de uma nova aliança. Tá entendendo? A nova aliança, diz a palavra de Deus que ele abroga a antiga aliança, porque está baseada em um pacto melhor, em promessas maiores, em uma aliança maior, em um sacrifício maior e perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Então, Jesus foi a única pessoa entre o antigo e o novo, né? Entre o antigo e o novo, que cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele viveu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Para quê? Porque ninguém conseguia carregar, ninguém conseguia viver isso. Nem os fariseus, que eram celosos e ciumentos da sua lei, orgulhosos da sua religião, e nunca viveram isso.
Eles impunham, eles pregavam isso, como muitos pastores hoje pregam, ensinam, impõem sobre a congregação, sobre as pessoas. Mas eles mesmo não vivem aquilo. E a Bíblia diz assim que aquele que viver pela lei tem que cumprir toda ela. Se você vai viver o Antigo Testamento, o Antigo Pacto ou a lei, então a tua responsabilidade é viver e ser salvo pela lei. Tá certo? Porque não existe mistura. Eu quero viver a lei, também quero viver a graça ao mesmo tempo. Quero viver a lei, quero viver um novo pacto ao mesmo tempo. Não pode, irmão. Não tem como. Ou você é da lei, ou você é da graça. Ou você é do Antigo Testamento, ou você é do Novo Testamento. E eu não estou anulando o Novo Testamento, porque diz a palavra que toda palavra é inspirada por Deus. Porém, existe esse princípio espiritual, esse princípio que foi estabelecido pelo próprio Jesus. O princípio do novo pacto, o princípio da nova aliança, o princípio de promessas maiores, o princípio, aleluia, de uma aliança maior e perfeita. Em Cristo Jesus, a aliança perfeita. Então, em Cristo Jesus, todo se fez novo, diz a palavra de Deus. Todo se fez novo, todo. Já não é mais sombra, porque a lei, o Antigo Testamento, era sombra daquilo que havia de vir. Eu não quero viver mais na sombra. Graças a Deus, eu vivo na luz, que é Cristo Jesus. É um novo pacto, uma nova aliança, novas promessas, melhores promessas, né? Purificação de verdade pelo sangue do Cordeiro, né? Porque senão teríamos que ir lá para Israel todos os anos. Ou uma sinagoga para matar algum bicho. E viver na lei continuamente, como fazem até agora os religiosos lá em Israel, porque ainda não lhes foi revelado Jesus, porque eles não aceitaram Jesus, eles não aceitaram nem reconheceram como Senhor e Salvador, como nós hoje conhecemos e reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, Salvador, suficiente Salvador. Então, gente, o novo pacto é poderoso demais, é perfeito. O novo pacto é perfeito. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Toda a lei fala de toda a palavra. Porém, o novo pacto é perfeito, porque está sobre fundamentos melhores e maiores. Pelo sangue, não é de um animal, pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus. A nova aliança é perfeita, não tem necessidade de ajuda do Antigo Testamento. Tá entendendo? Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado com o evangelho que nós estamos pregando. O próprio apóstolo Paulo falou assim, Deus não me chamou para batizar, senão para pregar o evangelho. Mas mesmo assim, ele batizou algumas pessoas. Ele mesmo fala. Então assim, Jesus, ele me salvou. A minha César Augusto Machado Figueira, Jesus me salvou, tenho certeza disso. Sou pecador. Tenho falhas, tenho que me arrepender todos os dias, tenho, porque estamos sujeitos a pecados. Estamos sujeitos a fraquezas, né? Estamos sujeitos a cair se não vigiarmos, se não orarmos, se não lemos a palavra, se não vivemos no Espírito Santo. Amém? Porém, não é uma lei que vai me salvar. Não é uma liturgia que vai me salvar. Tá entendendo? Não é se eu me congrego ou não que vai me salvar. A única pessoa, a salvação vem só através de Jesus. Quem salva é uma pessoa, sim, Jesus, mais nada, mais ninguém. Só um nome que salva. Quem? Jesus. Somente, gente. O meu papel e o papel dos líderes espirituais é pregar a palavra. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Quando você acha que não é tempo, prega a palavra. Quando você acha que é tempo, prega a palavra. É que todo doente que prega a palavra. Jesus não toma férias. O Espírito Santo não toma férias. Quem disse isso? A igreja moderna hoje toma férias. Né? A igreja moderna hoje toma férias. Porque somos humanos e nos cansamos. Jesus também foi humano 100%. Mas ele teve 3 anos e meio desde que assumiu o ministério que ele não tomou férias. Tá entendendo? Então, irmãos, o evangelho de hoje é muito light. O cristianismo de hoje é muito light. Né? Nos ensina a renúncia de verdade. Ou se ensina, mas não se vive. Como faziam os fariseus. Eles ensinavam a lei, mas não viviam a lei.
Porque a lei era um fardo pesado. Eles sabiam isso, mas mesmo assim eles tinham que impor, eles aprendiam, mas ele não vivia. Ninguém viveu a lei, a perfeição, somente Jesus. Somente Jesus. E hoje ninguém vive o evangelho perfeitamente, nem eu. Porém, por quê, irmão? Porque estamos na graça. E o Espírito Santo de Deus ainda permanece hoje, guiando-nos a toda a verdade e toda a justiça. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado. Cuidado mesmo. Se vamos ensinar a palavra, ensina a verdade completa. Vamos ensinar do dízimo, ensina a verdade completa. Ensina, né? Porque tem pessoas que estudam e conhecem a verdade, mas não ensinam a verdade. Então, que busca? Como sabem a verdade e como não querem perder o que usufruem por pregar uma meia-verdade, então ensinam errado. E meia-verdade é mentira, gente. Uma verdade pela metade é mentira, e mentira é engano, e engano, irmão, vai levar confusão. Se vamos ensinar sobre dízimos e oferta, vamos pregar a verdade. Ensina a igreja o dízimo, o princípio do dízimo, a origem do dízimo, à luz da palavra. Porque, biblicamente, existe um princípio do dízimo. Entendeu? Sabe, gente? Esse versículo que usam para manipular e assustar a igreja. E para obrigar as pessoas a darem nas igrejas, a ofertarem ou dizimar. Maldito serás com maldição, me habéis roubado. Gente, leia Malaquias, os 3 capítulos de Malaquias. E você vai entender daquilo que Deus está falando ali, do que o profeta está falando, do que o Espírito Santo está falando. Não crie uma doutrina só com um versículo, porque será um pretexto. Não crie uma doutrina para mal ensinar a igreja. Tá certo? Em nome de Jesus. Eu fiquei lendo Malaquias, irmãos, e Malaquias fala de adoração, sim. Fala de obediência, fala de impureza, fala de que o sacerdócio estava sujo, contaminado, de que estavam oferecendo coisas ruins para Deus, oferecendo as ofertas, os carneiros, todos mancos, doentes, né? E por isso que Deus fala, me habéis roubado. Porque o que era essa oferta? As ofertas eram os animais, os bichos. Eram mancos, sujos, magrinhos, doentes, e assim mesmo estavam ofertando. Assim mesmo estavam oferecendo o sacrifício. E hoje em dia é assim mesmo, gente. Hoje em dia é assim mesmo. O povo está ofertando, vivendo uma vida cristã. Me estou incluindo, estamos vivendo uma vida cristã evangélica suja, mancando, doente, magro, raquíticos espirituais. E Deus continua falando assim, me habéis roubado no teu culto, na tua adoração, na tua vida íntima. Porque Jesus reclama para os sacerdotes. Se vocês oferecem isso para um governador, para um rei, ele vai aceitar da sua mão uma coisa ruim, uma coisa podre, uma coisa quebrada, uma coisa doente, uma coisa raquítica, um animal doente? Ele vai aceitar? Claro que não. Então Deus fala assim, eu também não vou receber assim. Então temos que ter cuidado, gente, com aquilo que nós ensinamos, né? Porque, irmão, tipo assim, eu vejo cristãos que vivem em pecado, que eu conheço e estão em pecado, conhecem a lei, conhecem a palavra de Deus, e estão sendo prósperos. Estão sendo prósperos. Por quê, irmão? Existe um princípio na Bíblia, não tem nada a ver com dízimo. Tu queres ser próspero? Queres ter dinheiro? Não metas Malaquias, mete outra palavra que diz assim: aquele que não trabalha, que não coma. Pronto. Queres comer? Queres usufruir? Trabalha. Trabalha. Apesar de que eu sou missionário integral, no chamado, é para mim também. Trabalha. Seja na obra ou seja secularmente. Mas o princípio aqui é trabalhar. Pela comida, trabalha.
para que Deus te sustente, para que as portas da provisão se abram. Trabalha para que tenhas teu recurso, para que tenhas teu alimento, teu salário. Porque o obreiro é aquele que trabalha, o obreiro é digno do seu salário. Quer ter dinheiro? Trabalha, seja um obreiro do Senhor, secularmente e espiritualmente ou vocacionalmente no ministério. Trabalha. Sabe? O devorador para mim, irmão, realmente o devorador é um demônio. É um espírito imundo. Um devorador de alma. O devorador é o próprio diabo que vem para roubar, matar e destruir. Tudo isso é devorar a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus, a tua vida de oração, o teu ânimo de buscar ao Senhor, né? O devorador. Quando você não ora, quando você não lê a palavra de Deus, quando você não medita na palavra de Deus, quando você não está buscando a presença, não vive em comunhão com o Espírito Santo, você está roubando a Deus. Não é quando você dizima ou não oferta. Amém? A Bíblia te ensina e me ensina, se você vai dar, se você decidiu dar, dá conforme propusiste no teu coração. Ou seja, conforme aquilo que você desejou, conforme aquilo que você já pensou, dá para Deus no teu coração. Se tu vai dar para Deus, dá. Mas também a palavra de Deus fala assim, aquele que dá, que dê com alegria. Não por tristeza, não por necessidade, que dê com alegria. Porque diz a palavra que tudo aquilo que nós façamos, faça-lo como para o Senhor. Ou seja, tu vai dar com alegria para o Senhor. Para o Senhor. Não é por imposição. Não é por uma lei que te está obrigando. Não. Porque estamos na graça. E você na graça, você decide voluntariamente agradar a Deus ou não. Você busca agradar a Deus em todas as áreas. Sabe? Em nome de Jesus. Eu queria ser próspero, eu queria ser milionário. Mas Deus a mim, eu sou sincero comigo mesmo e com Deus. Deus não me chamou para ser milionário. Deus não me chamou. Que se eu me focar a ser milionário aqui na terra, eu vou me desviar do meu ministério, não de Jesus. Vou me desviar do meu chamado. Porque eu vou me focar para ser milionário. A gente tem que se focar. A gente tem que se meter. Tem que se meter em alma e corpo e alma, em corpo e alma para ser milionário. Mas eu não quero ser milionário, gente. Que eu gostaria outra coisa, mas que eu não quero. Eu quero somente aquilo que Deus sabe que eu preciso para a minha família. O que eu quero. O que eu preciso hoje, gente. Eu preciso aqui. Eu moro aqui no sul do Brasil. Eu preciso de uma casa para mim começar o ministério de base aqui no sul. Ministério de base do Ministério Glória. Eu preciso disso. Se Deus quiser me dar condições mais adiante, porque eu vou trabalhar. Estou trabalhando também. Deus me permitiu trabalhar. Eu tenho que aproveitar esse tempo. Tenho exatamente 5 anos para me trabalhar. Depois dali, gente, eu vou continuar no meu ministério itinerante e integral. Eu vou estar manipulando as pessoas. Dá vontade, gente, dá vontade sim de chegar. Gente, me ajude aí. Para o Espírito Santo. Porque não é o papel de César convencer vocês. É o papel do Espírito Santo, né? Ele quem convence ao homem. Ele quem convence ao homem de pecado, de justiça, de fazer justiça. Ele quem convence, né? De pecado e justiça. Ele que convence ao homem. E de juízo. Então, gente, dá vontade muitas vezes de pedir, de dizer, gente, me ajuda, tá, mas eu sei, gente, como que são as coisas hoje em dia. O coração, o amor de muitos é esfriado. Então, eu prefiro trabalhar, que não me é vergonhoso, que não é pecado, né? E é uma honra, como disse o apóstolo Paulo. Viver integralmente é um dever. É um direito, no caso, é um direito meu. É um direito que eu tenho da parte de Deus. É um direito. Porque eu sou chamado para ser um missionário e um profeta integral no ministério.
a tempo completo. E esse é um direito que Deus me deu. Mas do mesmo jeito que o apóstolo Paulo, eu renunciei a esse direito. Por quê? Como disse o apóstolo Paulo também, porque eu estou casado. E quem está casado, disse a palavra de Deus, que está dividido em como agradar a Deus e em como agradar a sua mulher, a sua esposa, a sua família. Então eu tenho que ralar o dobro, né? Então, gente, eu não estou em pecado, não estou em desobediência, não estou em rebeldia contra o chamado, né? Como eu sempre falo, Deus conhece o meu coração e a minha condição, né? Quando eu tenho, segundo propõe o meu coração, eu vou dar para Deus, sempre, né? Sempre eu vou dar. E o Espírito sempre coloca em meu coração dar o 10%. Às vezes dou até mais, sempre dou mais, entendeu? Porque eu não estou limitado a uma lei a dar somente o 10%, tá? Porque a lei te limita. A lei é uma lei, está estabelecido que você dê o 10% de tudo aquilo que você ganha. Mas na graça, na palavra, no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, você vai dar segundo propôs em teu coração, já não é mais uma lei. Você vai dar com liberalidade, com generosidade, aquele que dê com liberalidade. Tá entendendo? É totalmente diferente. Então vamos dar. É um princípio. A igreja antigamente aprendeu a contribuir. A primeira igreja, já no Novo Testamento, ela contribuía. Ela não dava somente dízimo, ela contribuía. Ela mandava mais, muito mais do que antigamente era estabelecido pela lei. Por quê? E ele fala assim, é isso que é bom para nós que somos gentios, que nós somos judeus. É isso que era bom para a igreja gentílica. A igreja gentílica dava muito muito mais. E Paulo agradecia isso. E isso ministrava o coração do apóstolo Paulo. Porque era igreja que não tinham condições, não eram ricas, mas dava muito mais daquilo que tinha. E ninguém obrigava ninguém. Hoje em dia as pessoas não gostam de dar nem de compartilhar, nem sequer dizer que aquilo que eu tenho é de todo. Não, o que eu tenho é meu. Eu trabalhei, me esforcei, eu tenho meu título universitário, eu fiz o curso, sei lá o que for. Eu ganhei, eu ralei. Só que na primeira igreja, a Bíblia diz assim muito claro, que aqueles que tinham propriedade, aqueles que eram ricos, eles davam tudo o que tinham, levavam aos pés dos apóstolos. E eles, ninguém falava que aquilo que tinha era seu, né? Que tinham todas as coisas em comum. Eles davam para toda a comunidade e repartir as coisas em partes iguais e segundo a necessidade de cada família, de cada quem. É isso que é a igreja de Cristo. É o modelo que nós temos que está se perdendo, que se perdeu. Hoje estamos numa igreja egoísta, materialista, que está pregando um evangelho baseado em coisas, em materialismo, um evangelho baseado em buscar um falso reino aqui na terra. Gente, aqui na terra é para manifestar o governo do reino de Deus através de nós. Aqui na terra é para nós manifestarmos o governo de Deus aqui na terra, né? Através do Espírito Santo em nós. Porém, nosso reino não está aqui nessa terra. Nós manifestamos o poder do reino, a autoridade do reino aqui na terra. Deus manifesta através de nós, em nome de Jesus. Porém, o nosso reino não é dessa terra, o nosso reino é de lá, do céu. E quando nós chegamos lá no céu, a gente não vai manifestar governo, porque esse governo é para manifestá-lo aqui. Lá quem vai manifestar reino é só Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, gente, nós temos que ensinar a verdade completamente, sabe? Como eu tenho o Espírito Santo, eu tenho liberdade de falar isso, ninguém vai me calar. Eu tenho liberdade de falar essas coisas porque ninguém vai me calar. Eu posso compartilhar, eu posso me congregar em X igreja e vou buscar ao Senhor, faço a minha parte. A minha parte é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, buscar se as pessoas estão buscando a Deus ou não, lá é eles, né? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
César Augusto Machado Figueira, este pecador aqui, que se arrepende todos os dias dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, eu e a minha casa servimos e vamos servir ao Senhor em nome de Jesus. Os outros não sei, mas a palavra está sendo pregada, né? Seja por contenda ou seja por vanglória, o evangelho está sendo pregado. O que importa é que o evangelho está sendo pregado, seja por contenda ou por vanglória, como hoje está sendo. Muitos estão pregando para contender, para competir, para ver quem que vive um evangelho melhor, para ver quem que é melhor, ou por vanglória, buscando uma vanglória, a glória dos homens, a glória daqui na terra, a glória daqui do materialismo, do consumismo, buscando primeiramente as coisas e depois o reino. Esse é um falso e vão evangelho. Mas nós temos essa liberdade, gente, de pregar o evangelho completo, de ensinar as coisas corretamente pelo Espírito Santo. Não é por você mesmo, pelo Espírito Santo, segundo te direciona o Espírito Santo. Porque, baseando-me na passagem do Vale de Ossos Secos, quando Deus fala para Ezequiel, profetiza para esse Vale de Ossos Secos. Profetiza, ouçam a palavra do Senhor. Então, o Vale de Ossos Secos, biblicamente falando, é o povo de Deus. Se vamos trazer para a nossa atualidade, para a nossa realidade hoje, o Vale de Ossos Secos é a igreja, é o povo de Deus, continua sendo o povo de Deus. Só que o povo de Deus, esse Vale de Ossos Secos, somente vai escutar, somente vai ouvir é a palavra de Deus. Então vamos ensinar a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus? O Espírito Santo. Ele que vai te ensinar a palavra de Deus. Ele que vai te ensinar como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que vai te ensinar e que vai te inspirar a falar, a pregar, a ministrar, a profetizar a palavra de Deus, porque a igreja precisa ouvir a palavra de Deus e não de homens. Já chega de matar a igreja, já chega de nos matar a nós mesmos. Já chega, gente. Em nome de Jesus Cristo, né? Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Presbiteriana, não é IDPB, não é Quadrangular, né? Não é cristã, né? Não é La Wesleyana, não é Bola de Neve. Irmão, só Jesus que vai salvar. Eu não estou anulando a palavra de Deus. Estou dizendo, vamos pregar a palavra da verdade. Para que você e para que a igreja busque conhecer a verdade. Para que quando conheça a verdade, faça conhecer a verdade com a verdade. Nós não podemos pregar e ensinar uma meia verdade. Aquilo que você ensina, ensine completo, com integridade, inteiramente, com a verdade. Não ensine meia verdade, porque meia verdade é mentira. E mentira é do diabo, não é de Deus. Tá entendendo? Então não ensine doutrina do capeta, do diabo para a igreja de Cristo. Não ensine mensagens que você entende pela metade. Porque vai ensinar uma mensagem do diabo, uma mensagem que vai trazer confusão a longo prazo, sabe? Pede do Espírito Santo, mete-te com Deus, entra na presença todos os dias, até que a verdade seja revelada para você. E você comece a falar e ensinar uma verdade completa. Mas leia a palavra sempre. Vai falar sobre o dízimo, ensina sobre o dízimo. Mas vá na palavra, vá na lei do dízimo, vá na palavra que fala sobre o dízimo. Então ensina tal qual como está na palavra. Porque você muitas vezes diz e cobra. Temos que ser bíblico, temos que viver pela palavra. Então, pela palavra, irmão, ensina o que está corretamente ensinado na Bíblia, como é estabelecido. Não é como você quer. Não é por necessidade. Ah, é que tem que pagar luz, energia. Não. Deus vai levantar pessoas, aqueles que contribuem, falando do novo pacto. Pessoas que vão contribuir para ajudar a pagar energia. Né? A própria igreja tem que ser ensinada a ser uma igreja que contribua.
Isso sim é bíblico. Ensinar a igreja a ser uma igreja que contribua. Que contribua. Que aprenda a dar. A dar. Porque diz a palavra de Deus que é maior, melhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos ensinar a palavra de Deus. Irmãos, porque a igreja quer ouvir a palavra de Deus. O vale de osso seco vai se levantar quando ouça a palavra de Deus. E enquanto não ouça a palavra de Deus, a igreja vai continuar lá embaixo, morta, morna, em mentira, em confusão, sem a vida do Espírito. A igreja, o vale de osso seco, somente vai se levantar, somente vai ouvir palavra de Deus quando Deus levante homens de verdade que obedeçam. Assim diz o Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Então é isso, gente, que eu estava pensando aqui, refletindo. Não tem nem título, não sei nem como colocar. Quizá vou colocar aí: Jesus é o caminho. Só Jesus salva. Só Jesus vai salvar a igreja, gente. Só Jesus. Uma coisa que eu vou falar. Outra coisa aqui, rapidinho. Que no dia do juízo, onde Deus vai determinar quem vai ser ou não salvo, você e eu vamos levar muitas surpresas. Você e eu vamos levar grandes surpresas, sabe? Porque você que pensa que já está salvo porque vai para uma igreja, ou que está numa congregação, ou está numa igreja local. Tem muita gente que está numa igreja local, muita gente vai se perder. E tem gente, escuta aqui, tem pessoas que nunca pisaram numa igreja evangélica. E você vai encontrar eles lá no céu e vai escutar o bom pastor falar: Bem-vindo, bendito do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Não é por obras. Só Jesus salva, cura e liberta. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Não existe outro nome dado aos homens aqui na terra em quem nós possamos ser salvos, somente através de Jesus. Clama a mim e eu te responderei. Aquele que crê será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Né? Meu justo viverá pela fé. Amém? Pelos frutos somos conhecidos. Então, gente, somos salvos pela fé. Eu lembro que Martinho Lutero, ele descobriu essa grande verdade. E hoje essas verdades têm que ser ensinadas hoje pelo Espírito Santo. Sem religiosidade, sem imposição, com graça, com sabedoria do Espírito, com revelação. Porque tem que ter revelação, gente. E não é uma moda de falar. Não é um papo de profeta. A Bíblia diz assim que meu povo se perde, meu povo perece por falta de revelação. Se não te é revelado essa mensagem, se não te é revelado a palavra do dízimo, se não te é revelado a palavra de Deus, se não te é revelado o evangelho do reino, você não está fazendo nada porque você não está tendo revelação de verdade. Você não está botando vida com Deus, você não está botando para viver uma vida no Espírito, porque quem vai te revelar a mensagem, a palavra de Deus, somente é o Espírito Santo, porque essa é a função dele. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, é a espada do Espírito Santo. E somente ele sabe usar essa espada. E ele vai te ensinar e vai me ensinar sempre quando eu busque. Sempre quando eu diga: Senhor, me ensina. Espírito Santo, eu quero ser teu discípulo. Eu quero aprender de ti. Eu sou um aluno, não tenho luz. O Senhor é a minha luz, me ensina. Porque eu quero também ensinar com aquilo que o Senhor me ensina. Porque Ele é o mestre dessa espada. O mestre da espada é o Espírito Santo. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém?
Irmãos, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Ensina a verdade e conhecereis a verdade. Igreja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você está pregando e ensinando vos serão acrescentadas. Mas sempre quando você busca, desesperadamente busca o reino de Deus. E o reino de Deus está somente em Jesus. Somente em Jesus. Porque ele fala, o meu reino não é dessa terra. Então o reino de Deus que Deus nos manda buscar não é daqui dessa terra. O reino de Deus que Jesus te manda buscar e me manda buscar não é dessa terra. É do céu. Amém? Busca o reino do céu. Busca a cultura do céu. Busca a mensagem do céu. Amém? Busca viver uma cultura do céu. Busca ter autoridade aqui, autoridade do céu para manifestar aqui na terra. Mas não busque aquelas coisas que estão mortas, que Jesus chama de coisas, não lhe dá importância. Coisas são coisas, mas o reino é o reino. A isso sim Jesus nos manda buscar. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta pregar um evangelho do reino sem justiça. Não adianta viver o evangelho se tu não vives justiça. Se tu não aplicas justiça. Se tu não és justo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Mas só Jesus salva. Em nenhum outro. Não existe sistema, religiosidade, denominação, placa da igreja, homem ou mulher. Eu não te salvo. Quem vai te salvar é Jesus. É o nome dele. E é quando você conhece ele, conhecereis a verdade. E essa verdade te fará livre. Conhecereis a verdade e essa verdade te libertará dos teus conceitos, preconceitos, teus sofismas. Aquilo que te foi ensinado por homens, se você acha que é verdade, tudo isso vai cair espero que caia por terra, sempre e quando você busca conhecer a verdade, busca conhecer a Cristo Jesus, quando você se mete com o Espírito Santo, porque é Ele, o Espírito Santo, que vai te revelar a verdade, que é Jesus, que é a verdade, que é o verbo, que é a palavra. Amém? Então, gente, essa meditação se virou uma mensagem, mas é uma meditação, é uma reflexão. Para mim não é uma pregação, é uma reflexão. Para mim, primeiramente, para ti, que é um líder. Esta mensagem é para líderes espirituais. Não para a gente, criança que está no leitinho. É só para você. Você medite e que o Espírito Santo te dê muito mais entendimento do que a mim. Amém? Em nome de Jesus. Amém.